Eu vou anunciar com muita honra a nossa palestrante, a doutora Yuri, Naves Gomes, que está aqui hoje para falar um pouquinho sobre comodato. Senhoras e senhores, a doutora Yuri. Vamos falar sobre comodato. Comodato, quem está apresentando para vocês, conforme a doutora Maria Cristina disse, sou eu, meu contato. E eu tenho umas frasezinhas interessantes para vocês. Nós vamos falar sobre um instituto muito interessante, que é uma espécie de empréstimo. E algumas pessoas disseram na história frases interessantes sobre empréstimos, como o senhor George Herbert, que dizia: empresta somente àquele cuja perdas podes suportar. Muito cuidado. Um outro, que é o nosso querido Barão de Tararé. Para quem não sabe, o Barão de Tararé nunca foi barão. Ele era jornalista, cartunista, que nem nosso amigo Charlie. Ele era um cartunista, fazia charges de críticas políticas. E ele dizia o seguinte: quem empresta, a Deus. Mas será que é isso, gente? Minha primeira pergunta para vocês. Vamos entrar no nosso tema de verdade. Comodato. O que é comodato? A gente tem que pensar o seguinte: o nome sempre ajuda. Sempre. Eu sempre digo isso para os meus alunos em sala de aula. Tem até um aqui. Estou mentindo? O nome sempre ajuda. Então, é legal a gente saber a etimologia da palavra, a origem dela. O que é comodato? Comodato vem de commodus datum. Bonito, né? Latim. Dado em comodidade. É um empréstimo. Olha lá, gente. O comodato é um empréstimo. É um tipo de contrato, né, onde eu dou uma coisa para você e você a utiliza como se fosse sua. Bacana? Bacana. Só que tem mais uma coisinha. O empréstimo, ele se divide em duas espécies. Empréstimo de uso e empréstimo de consumo. Qual é a diferença? Um, eu posso usar a coisa. O outro, eu posso consumir, eu posso esgotar. Olha só, mútuo. Vocês já ouviram na faculdade aquela expressão mutuofeneratício? Não lembra o que é? Mutuofeneratício, empréstimo de dinheiro. Né? Olha só, o que a gente tem, gente? Pensa no seguinte: o empréstimo de dinheiro é o melhor exemplo de empréstimo de consumo. Por quê? Eu te dou R$1.000 e você vai fazer o quê com esses R$1.000? Vai pôr na prateleira e vai ficar olhando? Não, você vai gastar tudo. Fazendo o quê? Comprando presentes para os professores. Não é uma coisa? E o Código Civil? Fala o que sobre o mútuo? O Código Civil coloca para a gente no 579. No 579, ele fala: o mútuo, o comodato é empréstimo gratuito. Gente, quem tiver leizinha na mão, grife. Quem estiver anotando, anote. Empréstimo gratuito. Não existe comodato cobrado. De coisa não fungível. Vocês lembram na faculdade de fungível e infungível? Sim? Não. Fungível e infungível não estraga. Fungível é substituível. Infungível não dá para substituir. Correto? Então, empréstimo gratuito de coisa que não dá para substituir. E perface com a tradição do objeto. A tradição da coisa. Gente,
palavras importantes: gratuito, não fungibilidade, não consumibilidade e temporariedade. Se é empréstimo, é temporário. Eu não dei. Eu não dei. Tá com você, mas vai voltar para mim. A senhora mesma está falando, contrato mequetrefe. Não pode. Olha só, gente. O comodato não é remunerado mesmo. Nunca. Comodato, segundo a lei, é gratuito. Mas, se você cobra, ele vira o quê? Locação. Mas, e a lei? O que fala disso? Eu já vi caso que o juiz condenou em pagamento de aluguel no comodato. E aí, como é que faz? Por quê? Tem motivo, não é de graça. Quando isso acontece, é porque houve uma penalidade. Lembrem-se, no comodato, pagamento de aluguel é pena. Se vocês colocarem isso no contratinho que vocês estão elaborando para os seus clientes, está errado. Vocês estão fazendo contrato de locação. Ok? Ah, não entrega o imóvel no prazo combinado. Ela foi notificada? Não, não foi notificada, não está constituída em mora. Se não tem mora, não pode cobrar aluguel. Olha só. Isso que eu estou falando para vocês foi definido em alguns lugares. Na terceira jornada de direito civil do STJ, se vocês olharem, o enunciado 180 coloca lá para a gente. Artigo 575 e 582, a regra do parágrafo único do 575 do Código Civil, que autoriza a limitação pelo juiz do aluguel pena, olha lá, aluguel pena, arbitrado pelo locador, aplica-se também ao aluguel arbitrado pelo comodante, autorizado pelo artigo 582, segunda parte. Agora, quando a gente coloca lá embaixo assim, o artiguinho do Código Civil, olha lá, eu coloquei para vocês para ficar um pouquinho mais fácil. O comodatário é obrigado a conservar como se sua própria fora, a coisa emprestada. Olha lá a segunda parte. O comodatário constituído em mora, além de, por ela responder, pagará até restituir o aluguel da coisa arbitrado pelo comodante. Lembrem-se, aluguel em comodato é penalidade. Não existe cobrança. Poxa vida, Yuri, mas hoje não. Mas lá no comecinho dos tempos, tinha uma certa empresa que fornecia serviços de televisão ou serviços de internet, e eles colocavam para a gente um aparelho em comodato, e eu tinha que pagar mensalidade do aparelho. Vocês lembram disso? Não vamos dizer nomes de empresa, porque é muito feio, e isso está sendo gravado e vai para outro lugar, depois vão falar mal de mim. Não pode. Então, pelo que a gente está vendo, isso está certo? Não. Não é penalidade. Essas empresas, elas poderiam ter cobrado algum tipo de aluguel do assinante do serviço quando encerrou o contrato de prestação de serviço, de tecnologia, de internet, de serviço de televisão. A pessoa deveria devolver a caixinha para a empresa e não o fez. Então, a partir daí, começa a fazer o quê? Cobra aluguel de estar com a pessoa. Aí sim. Aí sim. Antes disso, não. Olha lá. O
que diz o nosso TJ de São Paulo sobre essa questão do aluguel pena? Caso prático. E vocês acham que esse caso prático é velhinho? Não, eu só trago pão quentinho para vocês. Essas notícias são todas de dezembro de 2014. Que vocês sabem que em janeiro nós não tivemos decisões, né? Então, são todos julgados de dezembro. Olha lá. A ementa do julgado não era tão clara. Então, eu não trouxe a ementa para vocês. Eu trouxe o quê? Eu trouxe um pedacinho do dispositivo do acórdão. Olha lá. Pedido de indenização por perdas e danos deve prosperar. Os danos a serem indenizados decorrem da ocupação irregular. O valor deve corresponder ao aluguel do imóvel pelo período de ocupação irregular. Aí, o dispositivo cita aquela segunda parte do artigo 582 do Código Civil. E nós temos, então, a decisão. Diante do exposto, dou provimento ao recurso para julgar procedente a ação e condenar a apelada ao pagamento de indenização correspondente ao valor locatício mensal. Certo? Eu falo e provo. Quais são as características do comodato? O comodato tem algumas características muito peculiares. A primeira delas, unilateralidade. Ou seja, a gente só tem obrigação para uma pessoa. Olha que coisa legal. Quem é responsável? Quem tem obrigações? Quem fica com a parte mais pesada da atividade nesse contrato? Quem está pegando emprestado? O comodatário. Então, a regra, a doutrina, quando a gente pega os doutrinadores, eles dizem obrigações apenas para o comodatário. Só que isso é fato? Não. Não é fato. A gente tem que lembrar que as obrigações mais pesadas são a do comodatário. Ele tem responsabilidade. Agora, o comodante, a pessoa que empresta, ela também tem uma obrigação especial. O quê? Eu emprestei para você, eu tenho que deixar você usar. Eu tenho a obrigação de deixar você usar o que foi emprestado. Olha lá. Vamos ver quais são essas obrigações? O comodatário, quem pega emprestado, tem que guardar e conservar a coisa como se sua fosse. Eu tenho que cuidar das coisas direitinho, principalmente quando não são minhas. Limitar seu uso ao estipulado no contrato. Gente, olha só, normalmente, quando a gente fala em comodato, o que passa na cuquinha de vocês? Que tipo de objeto? Hã? Imóvel, ótimo. Máquina de café expresso. Outro. Veículo incomodato, também pode acontecer. Mais algum? Tá naquele pedacinho do comodado do imóvel, né? Olha só, bacana. A questão do veículo tem uma hipótese legal, bacaninha, não uma hipótese legal jurídica, uma hipótese bacana. E a gente tem um outro exemplo bem joia. Eu tenho um vaso geração Mink, daquela porcelana chinesa, finíssima, milenar, original, orgulho de família. Ganhei do meu marido, de presente, porque ele estava afim, porque eu sou muito legal. Então, o que aconteceu? Ele comprou aquele vaso para mim, o vaso é meu, eu morro de orgulho daquele negócio. E aí, o que acontece? A minha colega loira, ela é... Desculpa, você está na minha frente, dançou.
A minha colega loira, ela não é advogada. Ela está me enganando. Ela é uma produtora de teatro. E ela vira para mim e fala assim, Yuri, você tem esse vaso, eu posso fazer uma ambientação numa peça, é super importante para mim, tem tudo a ver. Gente, meu vaso original, meu, queridinho, do meu coração. Aí o que acontece? Mas tudo bem, mas você vai só expor. Só expor. Ninguém vai pôr a mão. Não, ninguém vai pôr a mão. Vai ficar lá, paradinho, todo mundo olhando o vaso, lindo. Aquelas cores lindas, tudo lindo. Legal, eu faço o contratinho com ela e coloco no meu contratinho. O vaso será utilizado apenas para exposição, ninguém põe a mão nele. Posso pôr isso no contrato? Posso. Posso. E se é isso que eu quero, não só posso, como devo. Só que aí, durante a peça de teatro que ela está fazendo, ela deixa lá avisado, porque ela é uma mocinha consciente. Ela sabe que ela assinou comigo. E ela deixou lá em exposição. Aí vem um dos atores danadinhos, fala, putz, que vaso legal, é ótimo para servir água. Enche o meu vasinho de água e utiliza de jarrinha de água. Pode? Não. O que acontece? Está rompendo com a obrigação. Eu posso retirar o meu empréstimo. Então, muito cuidado. Limitar o uso ao estipulado no contrato. Isso vale para o imóvel? Claro que vale. Claro que vale. Não pode. Por exemplo, eu empresto, eu moro num apartamento aqui na Alameda Santos, aqui perto, que é pertinho do Hospital das Clínicas. Eu tenho um amigo muito querido que está com um problema de saúde gravérrimo e ele precisa fazer um tratamento no Hospital das Clínicas, vai fazer uma cirurgia no INCOR, eu me penalizo, eu tenho outros imóveis. Então, o que eu faço? Eu vou emprestar esse meu imóvel para ele, colocando que eu vou emprestar a minha casa para ele, para tratamento médico, durante o período da cirurgia e pós-cirúrgico, convalescença. Legal. Aí o que meu amigo danadinho fez? Ele operou, ficou lá, convaleceu. E sabe o que ele fez? Era um prédio, assim, está ali na Santos, mas está ali na Augusta. Meu prédio, meu apartamento ele é residencial, mas ele fica lá no Conjunto Nacional. Então, o que o cara fez? Montou um escritório no meu apartamento. Pode? Ele ultrapassou os limites contratados. Não pode. Usar de acordo com a sua natureza. Gente, macaco hidráulico foi feito para levantar carro. Não para ficar suportando uma esteira rolante, que está com a patinha quebrada. Alguma coisa assim. Tem que utilizar a coisa para finalidade adequada. E essa aqui é a coisa mais divertida. Restituí-la de imediato e sem questionar, se não houver prazo ou termo estipulado. Eu posso fazer um contrato, não pôr prazo, e aí acabou o negócio lá, acabou o termo. Para assim, te emprestei apartamento, você já operou, você já convaleceu, você já recuperou, você já sarou. Então, dá para devolver? Ele tem que sair. Sem reclamar. Afinal de contas, o apartamento não é para ele morar. É para ele convalecer. Eu só emprestei. Então, tem que devolver. A gente vai chegar lá. Olha só, o comodatário não
pode. Fruir da coisa emprestada, salvo estipulação expressa. Eu emprestei o apartamento para o meu amigo convalescer. Legal, ele sarou e ele está alugando o apartamento. Ganhando o aluguel do meu apartamento. Não pode. Eu emprestei para convalescer. Se eu quiser ser tão boazinha assim, eu tenho que colocar no contrato. Como é que eu vou deixar alguém fruir do meu bem que eu estou emprestando porque eu sou legal? Não. Se eu quero ser tão legal assim, eu tenho que informar também. Vocês já ouviram falar de uma coisa chamada sublocação? Pois é. Sublocação é um grande problema na vida de todo mundo, né? Porque você aluga, aí vai lá a pessoa e subloca. No comodato, existe um instituto que se chama subcomodato. E não pode. É vedado. O comodato, ele tem uma característica que a gente vai ver daqui a pouquinho. Ele é personalíssimo. Não se transmite. Então, eu não posso fazer um subempréstimo. Direito de retenção ou reembolso por benfeitorias necessárias, úteis e despesas ordinárias de manutenção. Olha só, gente. Eu emprestei o apartamento. Quem vai pagar o condomínio? Quem está morando. Quem vai pagar a luz? Quem está morando. Quem vai pagar o IPTU? Quem está morando. Eu emprestei o carro, quem vai pagar o IPVA? Quem está usando. Despesas ordinárias para a manutenção, necessárias e úteis. Gente, despesa necessária. Eu emprestei o carro. Acabou o tanque de gasolina. Quem vai abastecer o tanque? Vai vir a pessoa que eu emprestei e falar assim, olha, Yuri, sabe aquele carro que você me emprestou semana passada? Acabou a gasolina. E enche o tanque, horas bolas. Não, vim te pedir. Você enche o tanque também, né? Carro com tanque vazio serve para quê? Nada. Não. Quem usa, cuida de todas as despesas. Outra característica, olha só, o comodato é um contrato real, porque ele só se perfaz com a entrega da coisa. Não existe promessa de comodato. Não existe obrigação com promessa de comodato. Olha, eu vou te emprestar a minha garrafinha, tá? Mas eu dei a garrafinha para ela? Não. E ela pode usar a garrafinha, então? Enquanto eu não der a garrafinha para ela, não. Aquilo que eu falei para vocês, novamente, isso é extremamente importante. O comodato, ele é intuito persona. Ele é totalmente baseado em confiança. Acabou a confiança, acabou o motivo para a existência do comodato. Acabou a confiança, acabou o motivo para a existência do comodato. Eu não confio mais naquela pessoa. Por que eu vou continuar emprestando as minhas coisas? Não tem o porquê. Partes, para a gente não fazer confusão, hein? Só para eu entender uma coisinha. Quem é acadêmico? Vamos, acadêmicos, não sejam tímidos. Não tenham vergonha. Muito bem. Quem é advogado? Muito bem. Acadêmicos, nunca sejam envergonhados. Se tem uma coisa que advogado não pode ter, é vergonha. Porque a gente vai defender o direito dos outros. Então, não sejam advogados envergonhados.
Olha lá, para a gente não fazer confusão. Comodante é quem dá, é quem empresta. E o comodatário é quem recebe. Facinho desse jeito? Com esses desenhinhos não dá para confundir, hein? Olha lá, o que pode ser objeto de comodato? O que eu posso emprestar? Eu posso emprestar coisas móveis e imóveis. O imóvel eu já sei que não é consumível e eu já sei que não é fungível. Mas, se eu for emprestar uma coisa móvel, eu tenho que ter estas características. Um comodato de coisas móveis, obrigatoriamente tem essas características. Não há outras possíveis. Eu não posso fazer comodato de lápis colorido escrito por mim e que eu sei que você vai usar inteiro. Não dá. Eu não posso fazer um comodato de cesta de fruta. Por quê? É consumível. Não dá. Detalhes importantes sobre o objeto. O comodato pode ser parcial ou total. E outra coisa importante, olha que legal, o comodatário não precisa ser o dono da coisa. A coisa pode ser minha por locação. Olha só, é muito importante vocês lembrarem. O mero possuidor pode dar coisa em comodato. Então, advogados e acadêmicos, quando vocês estiverem observando contratos de locação, observem esta cláusula. O locatário, ele pode ou não pode sublocar? Ok, ele pode não sublocar, conforme o que vocês colocaram lá, a clausulinha que vocês puseram. Mas você não falou nada de comodato. Então, quando vocês estiverem analisando o contrato, verifiquem se há esta cláusula no contrato de vocês. O locatário pode ou não pode ser comodante. É muito importante isso. Não, aí é locação, aí é outra coisa. Olha só, a gente tem um risco. E esse risco está para o comodante. É o res perit creditore. Se a coisa estragar, se a coisa se perder, quem perde é quem emprestou. Óbvio, óbvio. Destruída em razão de caso fortuito ou força maior. Olha lá, é o que fala o 583. E nesse caso, eu já coloco para vocês, não há pagamento de indenização. Só há indenização se o comodatário não cuidar da coisa, não se preocupar em tentar salvar. Agora, uma perguntinha para vocês. Vocês lembram a diferença entre caso fortuito e força maior? Lembram? Sim? Não? Não sei. Gente, vamos lá. Olha lá. Vamos lembrar, já que vocês não me ajudam. Caso fortuito não pode ser previsto por meios humanos. A gente não sabe, temporal, erupção vulcânica, não dá para saber.
Força maior, atos humanos. Sentença judicial, por exemplo. Lembradinhos? O contrato, ele não é solene, ou seja, ele não tem forma específica. É mais fácil? Em alguns pontos é. Mas o que você deve lembrar, essa possibilidade, essa questão do contrato não ser solene, abre a possibilidade de você ter um contrato verbal. Judicialmente, para nós, isso é péssimo. Muito cuidado, principalmente com coisas de valor. Se eu estou fazendo um comodatinho básico, de coisinhas pequenas sem valores, ok. Mas, gente, colocou alguma coisa de valor. Como, por exemplo, o meu vaso Mink. Meu vaso Mink, eu sou afeiçoada a ele não pela questão financeira. Porque aquele dinheiro não é nada. Por que eu gosto dele? Porque eu ganhei do meu marido. Não é verdade? Dinheiro importa? Não. É o presente do meu marido. O meu colar que eu ganhei do meu marido. Meu marido me dá um monte de presente, tá vendo? Marido é legal. É que nem aquele lá que é um negócio do meu marido Oscar, que me enche de presentes, não é isso? Meu marido é igual ao Oscar. Então, o meu colar tem valor por questão financeira? Não, por questão emocional. Mas tem valor? Tem! Passou a ter valor? Põe no papel, gente. Explica isso para o cliente. Fala, cliente, tem valor para você? Tá bom. É uma coisa que monetariamente pode não ser significativa. Gente, o vaso Mink é brincadeira. Mas uma coisa que aparentemente não tem valor financeiro, não é tão significativa do ponto de vista monetário, mas tem um significado para a pessoa especial. Põe no papel, vai perder. Está correndo risco. Lembra do Barão de Tararé? A quem empresta? Quantas vezes vocês emprestaram livros e eles voltaram? Quem já teve todos os livros emprestados de volta? Quem já teve todos os CDs emprestados de volta? Não tem. Então põe no contrato, caramba. Não custa. Mas lembrem-se, é admitido a forma verbal. Olha só, para provar que eu não minto para vocês. TJ de São Paulo de novo. Ali, apelação, ação de reintegração de posse, comodato verbal. Teve um comodato, foi verbal, e a ação foi julgada procedente. Teve um acordo depois, isso não interessa. Esse julgado eu trouxe para vocês só para mostrar que vale acordo verbal. Advogados, acadêmicos, especialmente de interior e litoral. Muito cuidado. O comodato tem sido utilizado com frequência por pseudos caseiros como motivo para estar no local. Mas não, ele deixou de boca. E acaba ficando. Cuidado. Isso é muito importante. Tem ocorrido bastante. Onde isso ocorre? Aqui em São Paulo, eu vi isso em Mongaguá, Bertioga, Caraguatatuba e Ubatuba. Eu tenho decisões nessas regiões. Então, ocorre. Não que isso vá colaborar de alguma forma para a pessoa conseguir outros direitos, mas é desculpa para estar lá. Outro exemplo prático
e justamente relacionado a essa questão que eu estou colocando para vocês. Comodato, mera detenção da coisa, não pode ser transformada em adminículo da posse e desta em fundamento para aquisição de propriedade pela usucapião. O cara entrou no imóvel por comodato, ou disse que foi comodato. E depois quer transformar isso em usucapião. Não. Não pode. Comodato não convalida o usucapião. Lembra disso. Comodato não convalida o usucapião. Se vocês quiserem, a gente faz um mantra. Vocês querem? Comodato não convalida o usucapião, nem locação. Nunca. Verbal ou escrita. Nunca. E isso é uma das hipóteses que vocês podem anotar no caderninho de vocês, que é nunca. Hã? Eu consigo comprovar que houve um contrato verbal? O contrato de locação não converte em comodato. Aí, além do que? Começou como locação, vai convalidar o usucapião? Sim ou não? Não. Essa é a sua hipótese. Não vai virar usucapião. Era difícil. Por isso que eu digo, a grande necessidade que nós temos de colocar os comodatos em escrito, em contrato escrito. O contrato verbal, a gente sabe que existe. Não vou dizer que não, porque existe. Está aqui, exemplo prático. TJ de São Paulo, decisão de dezembro. Não foi meu, mas está lá. É difícil, mas se o cara, aí assim, a primeira falha do cara, tá? A primeira falha do invasor, esse ser execrável, mas que depende do lado que está, ele não é tão execrável assim, porque ele está te pagando, né? Fazer o quê? Essa decisão é de dezembro. 17 aninhos? Foi julgado agora em dezembro. Sim. Acontece, né? Fazer o quê? Mas eles esperaram não atingir a maioridade, porque você não ia poder votar, e como é que faz? Doutora, deixa eu falar um minuto. Gente, como eu falei, eu sei que muita gente chegou, a palestra já havia iniciado. Vamos deixar as perguntas para o final da palestra. Por favor. Obrigada. Outro exemplo de não convalidação. Também decisão de dezembro. Olha lá. Usucapião constitucional urbana. A posse exercida sobre imóvel pelo autor decorreu de comodato verbal. Não adianta. Gente, olha só. Apenas uma pequena parte. Essa apelação, para vocês podem ver, isso é uma apelação. Então, o julgamento em primeira instância ocorreu extremamente rápido. O processo é de 2010. Eu trabalhei em 2 usucapiões. Julgamento em primeira instância demorou 8 anos. Isso aqui é um caso assim absurdamente rápido. Olha lá, prazo que a gente estava conversando. O contrato de comodato pode ter prazo determinado ou não. Quando ele tem prazo determinado, se coloca tempo ou se coloca um acontecimento, uma circunstância. Você vai ficar com o carro enquanto estiver
passando seus 3 meses de curso de atualização no Rio de Janeiro. Acabou o curso, devolve o carro. Você ficará no apartamento até o dia 10 de junho de 2016. Você poderá ficar com objetos decorativos para exposição até X de X de X. Exemplo de objetos decorativos para exposição, embora não sejam objetos decorativos, gente. Como é que vocês acham que os quadros artísticos, valiosos, de coleções particulares, vão para exposições em museu? Eu chego lá para o meu amigo aqui, falo assim, amigão, você tem um Salvador Dalí na sua sala. Me empresta, porque eu estou fazendo uma exposição sobre Salvador Dalí? Empresto, claro. Você acha que ele vai me emprestar o Salvador Dalí dele, assim, de alegre? Ele vai pegar, vai tirar da parede, assim, ups, derruba tudo. Vai tirar da parede e vai falar assim, toma, Yuri. Ele vai fazer isso? Não. Eu vou pagar para ele, para expor o Salvador Dalí? Posso. Aí é outra história. Mas se ele fizer isso para mim a título de empréstimo, eu farei um contrato. Galerias de arte fazem muito contrato de comodato. E todo contrato de comodato sem prazo é precário. Eu posso pedir a qualquer tempo de volta. Tá, aí a gente começa aquela história. Deu tudo certo, tudo lindo, maravilhoso, acabou o empréstimo, eu emprestei, ele devolveu, tarará, tarará, tá tudo lindo. Agora, por que a gente existe? Só para fazer o contrato? Não, a gente existe por causa do e se, não é? E se eu falei para a pessoa, me devolve meu quadro do Salvador Dalí, por favor, que ele está fazendo falta na minha parede. Sua exposição já acabou, já deu, devolve. E se a pessoa não devolve, o que eu faço? Olha lá, colinha no quadro, colinha no quadro. Reintegração de posse. Reintegração de posse. Né? E aí, lá vamos nós trabalhar de novo. Todo o processo direitinho de reintegração, para facilitar a nossa vida, contrato de comodato, né? Como prova, para... mais uma coisa, é necessário constituir o comodatário em mora. Como é que eu vou fazer isso? Notificação. Notificação extrajudicial, Yuri, eu vou ter que pagar cartório, caramba. Não, não precisa pagar cartório. Só que, pelo amor de Deus, faz favor para mim, de verdade, e para vocês também, não manda a cartinha registrada com a R. Porque quem disse que na cartinha registrada com a R você não mandou um cartão de feliz aniversário para a pessoa? Ninguém. Você não quer usar notificação extrajudicial? Não use, não tem problema. O Correio tem um serviço muito legal. Telegrama com aviso de recebimento e cópia do conteúdo. Existem outros métodos? Existem, gente. Isso é uma sugestão. É uma que eu gosto. Por quê? Correio é órgão oficial? É. É mais barato do que uma notificação extrajudicial? Muito. Funciona rapidinho? Hiper. Eu vou no Correio hoje. Meu telegrama chega para o rapaz se bobear hoje. Na pior das hipóteses, amanhã. E esse sisteminha que o Correio tem, o que acontece?
não é uma pessoa que escreve 2 vezes. O correio te gera cópia do que você enviou. É uma cópia oficial. É um meio oficial de notificação. Tá? Cartinha com AR não serve para nada. Você junta lá o envelopinho, junta aquele papelzinho, só dá para saber que você mandou alguma coisa para alguém. O que? Só Deus sabe. Olha lá. De novo. TJ de São Paulo. Comodato verbal. Ausente notificação para a desocupação do imóvel. Esbulho não configurado. Por quê? Não constitui o comodatário embora. Ele não sabe que eu quero de volta. Na teoria. Então, é hiper, ultra, mega, blaster necessário. Outro caso de comodato. Olha só. Esse aqui é um caso bem interessante que eu trouxe para vocês. Por quê? Isso aqui era um comodato de equipamentos de informática. Só que o que acontece? Foi pedida a reintegração. Só que não foi concedida. Por quê? Foi colocado no contrato uma obrigação alternativa no caso de não devolução, no caso do não cumprimento. Então, se o comodatário realizou a obrigação alternativa, como é que eu vou poder entrar na empresa da pessoa e realizar uma busca e apreensão de bens? Não dá. Olha aqui. Inadmissibilidade no caso da busca e apreensão de bens ante a pactuação de obrigação alternativa. Restituição dos bens ou pagamento do valor equivalente. Eu dei alternativa, caramba. Cuidado. O ano da apelação eu não lembro, mas foi julgado agora em dezembro. Eu verifico e corrijo. Desculpa. Na hora que eu dei copia e cola, comeu uma letrinha. E o final também. Comeu. Então, mas provavelmente deve ser 0,100. Estamos caminhando para o fim. Vocês estão se livrando de mim dentro do tempo hábil. Olha só. A doutora Maria Cristina não vai precisar jogar um tomate na minha cabeça. A gente combinou. A gente estava ali, a gente estava lá conversando. Eu falei assim, mas a senhora vai falar dentro do prazo, né? Assim, prometo que eu vou tentar. Porque a senhora sempre estoura, né? Assim, sempre estoura. Mas então a gente vai combinar o seguinte: se eu estiver passando do tempo, você pega aquele tomatinho e joga em cima de mim. Principais causas de extinção: rescisão do contrato, termo final do contrato, renúncia do comodatário. Gente, rescisão do contrato é fácil, rompeu. Termo é fácil. Chegou na data ou aconteceu o fato. Ou a pessoa casou, ou a pessoa se recuperou, ou a peça de teatro acabou, ou a exposição acabou, alguma coisa acabou. Renúncia do comodatário. Não quero mais. Obrigada por ter emprestado seu carro para mim. Fiquei muito feliz. Pude fazer todo o meu curso. Mas agora, com o final da minha especialização, do meu curso de extensão, comprei um carro maior, mais bonito e mais cheiroso que o seu. Toma o seu de volta. Não precisa ser assim mal agradecido, né? Mas pode falar assim, não quero mais. Resilição unilateral do comodante. Olha só. O que é resilição unilateral do comodante? Nós temos uma coisinha que se chama artigo 583 do Código Civil, e este ser que vos fala não colocou no PowerPoint. Que tragédia, né?
O artigo 583 do Código Civil coloca que o comodante pode pedir o bem de volta. E pode ter esse bem de volta por motivos de urgência, por motivos de necessidade. Só que isso tudo é com a aprovação judicial. Então, gente, mais uma vez, aqui nós temos mais um trabalhinho para nós. Para a gente acabar com o comodato, vai precisar de um advogado fazendo pedido para o juiz. Ponto. Distrato. As duas partes não querem. Alienação do comodante da coisa emprestada. Tá fácil isso? Tá, olha lá. Vamos de novo falar com o exemplo de imóveis, que fica mais fácil de entender. Eu tenho uma casa na praia. A minha casa, ela está bem localizada. Só que, olha só. Vocês conhecem a situação dos imóveis no litoral e no interior de São Paulo? Passou 2 semanas vazio, é invadido. E eu estou falando sério. Eu trabalhei com um imóvel há alguns anos que tinha fila de invasor. Eles estavam assim, doutora, a senhora vai tirar esse? Então tá, assim que sair a liminar e ele sair, eu vou entrar. Eu já estava avisada que ia entrar outro. Eu já sabia que tinha problemas. Gente, não sou privilegiada com isso. Nem o meu cliente era o privilegiado de uma situação dessa. A casa realmente era boa, chamava atenção. Então, o que fazer? Olha só, eu tenho a casa, sei que tem esse tipo de problema na região, eu vou pegar uma pessoa, não quero pagar caseiro, caramba. Aí, assim, a pessoa, vou pôr esse imóvel à venda, cansei, não quero mais. Então, eu tenho uns amigos ali na região, falo assim, não sei quem não está precisando de uma casinha para ficar um tempo. Vamos fazer um comodato? Ela fica lá enquanto eu vendo? Mas nós já sabemos, fica lá enquanto eu vendo. O imóvel está à venda. Mas está ocupado por uma pessoa e eu não tenho os problemas de invasão de imóvel. E eu posso vender a casa e sei que a casa será mostrada para os possíveis compradores. É um facilitador. Esta é uma hipótese comum. Mas, novamente, gente, caso vocês pretendam adotar esse tipo de hipótese para os seus clientes, pelo amor de Deus, não façam um contrato verbal, façam um contrato escrito. Perecimento do objeto. A coisa acaba por si só. Lembrem-se. Ela deve ser preservada e cuidada como se sua fosse. Mas acaba, gasta. Acabou. Gastou com o tempo, perdeu a utilidade, venceu o prazo da pilha que estava aqui no microfone. Acabou. Ou, lembram-se que eu falei para vocês que o comodato, ele é intuito persona. É uma relação de confiança. Ou, como algumas pessoas falam, fideijussória. Vem de fé. Né? Então, se o comodatário morreu, o que aconteceu com o comodato? Acabou. Comodato não se transmite aos herdeiros. Nem para o cônjuge. A não ser que o comodato tenha sido feito para os dois. Emprestei para João e Maria. Como eu não gosto de matar a mulher, vamos matar o João. Meninos, desculpem. Eu prefiro matar o João do que matar a Maria. Aí o João morreu. A Maria ficou. Mas se eu coloquei que é para o João e para a Maria...
Aí continua. Se eu coloquei que é só para o João, porque, assim, na verdade, o que acontece? O João era meu primo. A gente cresceu junto, né? Ele falou que ia fazer direito comigo, a gente ia trocar livro, e, na verdade, ele acabou fazendo odontologia. Mas o João era meu primo. Aí apareceu com essa Maria aí. Eu emprestei a minha cara, eu fiz o comodato com o João. Se eu quiser continuar com a Maria, é outra história. É outra história. Aí, então, acabou porque o João morreu? Então, tá. Você quer continuar nessa mesma situação porque você precisa, eu entendo a sua dificuldade. Então, vamos fazer um novo contrato. Uma coisa que é muito importante, gente, que eu gostaria de colocar para vocês, que eu acho que é essencial. Lembram-se que eu disse para vocês da hipótese de prazo determinado? Lembram-se disso? Olha, isso é uma questãozinha bem interessante que eu considero válido vocês lembrarem. Na situação prática, coloquem o prazo determinado. E coloquem no contrato obrigatória a revalidação por novo tempo determinado. E tudo bem, vai dar trabalho revalidar a cada 2, 3 anos? Vai dar trabalho. Mas aí o que acontece? Acabou aquele prazo, pum, chama a pessoa e fala assim, ó, acabou o prazo. Acabou o prazo, não quero mais revalidar com você. Ou então, tudo bem, você vai ficar ali até o final do outro ano. É um facilitador. É um facilitador para nós e para o cliente. Tá? Com isso, eu acredito que nós tenhamos conversado em linhas genéricas. Não dá para a gente falar aqui de forma tão mais profunda, né, sobre esse instituto tão interessante, que tem tanta aplicação. Mas acho que a gente conseguiu trazer alguns casinhos práticos legais e eu gostaria de trazer para vocês uma frasezinha muito legal para terminar esse nosso bate-papo. Acredite em si próprio, chegará um dia em que os outros não terão outra escolha, senão que acreditar com vocês. É muito importante nós acreditarmos em nós, não é verdade? Senão, quem vai? Eu coloco para vocês aqui o meu contato e muito obrigada pela atenção e gentileza.